Bom, galera, dando continuidade ao nosso estudo de instrumentos ópticos, na última aula a gente falou sobre esses instrumentos aqui, né? Falamos da máquina fotográfica, falamos dos projetores, da lupa e paramos no mais complexo aí dessa primeira parte de instrumentos observacionais, que é o telescópio não, desculpem, o microscópio composto, né? Então, por que que ele é chamado de composto? A gente viu que ele é chamado de composto porque ele tem duas lentes convergentes que se correlacionam aqui com o objetivo de ampliar a imagem do objeto observado, né? Então, dito isso, a gente tem a mesma relação, só que com telescópios, tá? Então aqui a gente vai ter dois tipos de telescópio, o telescópio refletor e o telescópio refrator, beleza? A ideia do telescópio é muito parecida com a ideia do microscópio. A montagem, ela é a mesma, tá? Só que tem um detalhe a mais, beleza? Então vamos falar da montagem primeiro. Bom, um telescópio refrator, um telescópio que é formado por lentes que refratam a luz, ele é composto por duas lentes convergentes também, ó. Tanto que o esquema do telescópio é esse e o esquema do microscópio é esse. É muito parecido, muito mesmo. Só que aqui nós temos um conceito muito conhecido já. Eu já falei desse conceito em espelhos e já falei desse conceito em lentes, que vale para os dois. Mais para as lentes, né? Porque a gente tem aí instrumentos para observar que usam mais lente do que espelho. Então, um telescópio primeiro, lente objetiva e lente ocular novamente. Só que, qual é a diferença do microscópio para o telescópio? Ó, o telescópio ele tem o canhão central aqui, certo? A lente objetiva é aquela que vai captar primeiro os raios de luz. Depois a ocular é aquela onde você olha. Então, é a mesma situação, só que numa proporção maior. Ou seja, qual que é a principal diferença do microscópio para o telescópio? O microscópio, você vai colocar uma coisa muito próxima da sua lente para você observar. Se você olhar aqui, ó, você pode ver. Deixa eu abrir o programa. Se você observar aqui, ó, você vai ver que o. Deixa eu aumentar isso aqui. A sua objetiva, ela está muito próxima da onde está o objeto, certo? É muito próximo mesmo. E quando você fala de um telescópio, você inverte essa situação. Você coloca o objeto lá no infinito, né? Pera aí. Veja, o seu objeto, ele está sendo colocado aonde, ó? Lá no infinito. Por quê? Você vai usar um telescópio para aproximar esse objeto que está no infinito. Tudo bem? Então, você vai colocar o objeto lá no infinito, que seria um astro, né, que você está observando, uma estrela, um planeta, qualquer coisa do tipo. E os raios que vão vir desse objeto, assim como você pode imaginar do Sol, eles vão ser paralelos entre eles, né? Eles vão ser paralelos. Então, como o objeto está muito longe da lente que está sendo usada para observar, você diz aí que a convergência desses raios acontece exatamente no foco da sua lente, exatamente no foco. Então, os raios vêm paralelos, passa pelo vértice aqui sem sofrer desvio, passou por aqui, eles se juntam exatamente num ponto que é o foco da sua objetiva. Olha aqui, a imagem formada do objeto no infinito, no seu astro, ela é invertida, real, e está localizada no foco, ok? Até aqui, tudo bem para todo mundo?
E aí, qual é a condição colocada aqui? Se você observar a lente, olha aqui, a lente objetiva ela tá aqui, certo? Da objetiva até onde a imagem foi formada, você tem a sua distância focal, certo? E essa distância focal é onde está o objeto. Então você pode afirmar que o P, o P', que é a distância da imagem até a lente, da objetiva, é exatamente igual ao foco da objetiva. A distância de formação da imagem até a lente é a distância focal, porque o objeto está no infinito. Então, esse cara aqui, que é o nosso P', é exatamente igual ao foco. E observem, a partir do momento que o objeto no infinito forma essa imagem aqui, essa imagem é o objeto para a lente ocular, que é onde você vai colocar o seu olho. E de acordo com a montagem do telescópio, isso sempre acontece, vou falar agora, observe, o foco da objetiva caiu num ponto que é na frente, que está entre o foco da ocular e o vértice da ocular. Isso faz com que eu tenha, no caso 5, novamente aqui em lente convergente, que é o objeto na frente do foco. Então entra pelo vértice, não desvia, entra paralelo, sai pelo foco da ocular, divergem os raios. Então eu prolongo aqui e o encontro ocorre aqui. Esta Y duas linhas é a imagem final do meu objeto que está lá no infinito, que o meu telescópio vai me mostrar. Olha essa condição. O foco da objetiva, que é essa distância em azul, é muito maior do que o foco da ocular, que está aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó? É a distância focal da ocular. Olha o tamanho da distância focal da objetiva. Portanto, outra condição, mas muito importante, o foco da objetiva deve ser maior do que o foco da ocular num telescópio refrator. Você tem que saber isso aqui, tá? Então, tudo que eu estou colocando no quadrado, você tem que saber que o P' do objeto é o foco da objetiva e o foco da objetiva é muito maior do que o foco da ocular. Por isso que a imagem formada pela objetiva cai na frente, cai entre o foco da ocular e o vértice da ocular. E isso faz com que eu tenha este caso de formação de imagem final aqui. Caso 5 das lentes convergentes. Deixa eu ver a dúvida que mandaram aqui. Nesse caso a imagem aumenta, com certeza. Você vai observar um astro que muitas vezes você nem enxerga a olho nu. E aí você vai ter uma imagem formada pela ocular que vai ser reproduzida num computador no tamanho que você vê. Então a imagem é ampliada. Olha o tamanho dela aqui, ó. A primeira imagem da objetiva é pequenininha. Depois, na frente da ocular, essa pequenininha vira o objeto. E olha a imagem final aqui, ó, o produto final desse arranjo é o Y duas linhas. Tudo bem, pessoal? Então, recapitula. Para um telescópio, o que eu devo saber? Eu devo saber como está o arranjo, duas lentes convergentes, um objetivo mocular, objetiva capta primeiros raios. Devo saber que a imagem da objetiva é formada lá no foco, porque o objeto está lá no infinito, formou a imagem. Devo saber que essa imagem cai entre o foco e o vértice da ocular, pois o foco da objetiva é maior que o da ocular. E isso faz com que eu tenha o caso 5 de formação, em que a imagem é direita, invertida, direita, virtual e maior. Tudo bem? Junta tudo, é isso que você tem que saber. E aí trabalhar com P, P', F, equação de aumento, para poder calcular o que for pedido. Dois tipos de pergunta. Monte o esquema, é um. Segundo tipo é calcule distâncias que ele for pedir. Calcule a distância focal, calcule a distância do objeto até a lente, calcule o aumento, o tamanho da imagem. Então é isso que vai ser pedido. Tudo bem, gente? Sim? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida mesmo?
Ok. Ok. Então, posso apagar essa parte aqui para eu poder dar sequência? Posso? Beleza. Então, vamos lá. Cadê o... Ah, tá aqui. Bom, vamos lá. Aqui, agora que você entendeu... Oi, Giovana, pode falar. Pera aí, galera. Deixa eu abrir o chat aqui. João perguntou: o aumento seria em qual unidade de medida? No SI, o aumento deve ser em metros. Mas como às vezes você trabalha com imagens muito pequenininhas, pode ser em milímetro ou centímetro, tá? Se você precisar converter, é só usar a regra de 3. Beleza, João? Tipo, o tamanho da imagem vai dar em metros. Se você calcula quantas vezes aumentou, aí não tem unidade de medida, né? Porque aí você está comparando duas coisas de mesma unidade, corta, sobe só o aumento. Se o A der 4, significa que aumentou 4 vezes. Não tem, aí não vai ter unidade de medida. Gustavo falou que não tinha entendido nada. Não, vamos lá. Vamos lá, eu explico de novo, não tem problema nenhum. Deixa eu abrir de novo o programa aqui. É aí, tá bugado. Bom, Gustavo, qual é o objetivo de um telescópio? Não é ampliar, é aproximar, né? Você está aproximando a imagem de você. Você não pode falar que a imagem marca o objeto quando você olha um planeta, porque um planeta é muito maior do que a imagem que você vai ver, certo? Então, calcular o aumento significa calcular o que está escrito aqui, ó, o ângulo visual. Beleza? Beleza. Se a ideia é aproximar, você tem que produzir uma imagem que você observa na lente para você ver lá no telescópio. Então, como que você faz isso? Primeiro, você está observando um objeto que está no infinito em relação à distância. É muito grande a distância. Muito grande. E aí vem um conceito. Quando o objeto está muito, 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 muito longe, a imagem dele, quando passa por uma lente convergente, a imagem, quando ela é formada por uma lente convergente, ela é formada exatamente sobre o foco desta lente. Então, os raios partem lá do objeto, passam pela lente e convergem neste ponto. E este ponto é exatamente igual, este ponto aqui é exatamente igual a esta distância, que é o foco da objetiva, que é a primeira lente. Oi, Daniel, pode falar. Já dou sequência ao raciocínio. Pode falar, Daniel. Ô, professor, eu vou falar aqui no fone, tá? Por favor, mais fácil. Tá, Depois que eu, tipo, fiquei com dúvida na outra aula também, depois que eu formo a imagem no Y', pra onde que eu direciono meus raios ali? Onde você traçou? Depois que eu direciono aqui, É, também a primeira imagem, Y'. sim, Tá, vou falar nesse caso e aí você vê se fica claro. tá bom. Que é o mesmo caso do microscópio lá, tá? Então, dando continuidade, a imagem é formada exatamente sobre o foco desta lente objetiva. Se você observar as distâncias, essa distância em vermelho e essa distância em verde, que eu vou colocar aqui, estas são as distâncias focais. Foco da objetiva tem esse tamanho. O foco da ocular tem esse tamanho em verde aqui, ó. O foco da ocular está aqui. Ou seja, primeiro, você tem que saber que o foco da objetiva é maior do que o foco da ocular. O foco da lente objetiva é maior que o foco da ocular. Só você olhar a distância que você vê isso. Ok? Então, destaque para isso aqui. Você tem que saber isso quando você for montar esse desenho. Segunda coisa a ser observada. Veja que
Aonde a imagem está formada, a gente chamava de pelinha. A gente chamava de pelinha. Vai continuar chamando. Só que este pelinha para a objetiva, que é o que forma o y', é exatamente igual à distância focal da objetiva. Então tá aqui outra característica. Pelinha, que é a distância da imagem até a lente aqui, ó, é igual à distância focal. Outra característica importantíssima. Aí agora vem, depois que formou essa primeira imagem y', qual é a função da ocular? Se você observar, esta imagem y' está entre o foco e o vértice da ocular, ó, entre o foco e o vértice. Então é o caso 5. Os raios, ó, o primeiro passa pelo vértice sem sofrer desvio, o outro entra paralelo e passa lá pelo foco. Não vai formar imagem aqui, eu preciso prolongar. Prolongando, eu chego aonde? Eu chego aqui, né, ó. Prolongando, eu chego até aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Até esse ponto. Portanto, a minha imagem final no telescópio aqui, ela tem este tamanho aqui, ó. E aí, o observador que está aqui, ele vai enxergar essa imagem assim. Tudo bem? Beleza. Bom, nos enunciados você pode encontrar esse esquema como telescópio ou luneta astronômica, ok? Agora vamos lá. Aqui é o caso da luneta de Galileu. Se você observar aqui, você vê que a imagem, em relação a como está o objeto que está aqui, ela é invertida. Presta atenção no que eu falei. Se eu tiver um objeto aqui, essa imagem é invertida, ok? Em relação ao objeto, produto final. Agora, qual é o objetivo da luneta de Galileu? Fazer a mesma coisa, só que com o objeto, com a imagem sem estar invertida em relação ao objeto. Então, é o mesmo esquema, só que a diferença é que a sua ocular agora é uma lente divergente. Olha aqui. É uma lente divergente, tá vendo? Deixa eu descer um pouquinho mais. Ó, a sua ocular é uma lente divergente. Então, novamente, objeto no infinito, objeto lá no infinito, emitiu os raios, vão passar pela objetiva, e a convergência deve ser lá no foco da objetiva. Lembra disso que eu falei lá em cima? Tem que ser no foco. Então, eu vou colocar em vermelho a distância focal, ó, da lente até onde formou, aqui mais ou menos, esse é o foco. Qual é a diferença? Na luneta de Galileu, a ocular, ela está à esquerda do foco da objetiva. Esse ponto aqui, ó. Cliquei aqui, caramba. Esse ponto aqui é o que a gente chama de foco da objetiva. A filhinha dele, né? Ó. Essa distância aqui. E é onde formou a imagem. Então é o pelinha da objetiva. Agora, o que aconteceu foi a sua imagem da objetiva, que é o objeto para a ocular, está à direita da ocular. E isso ocasiona um problema. Por quê? Agora eu preciso fazer a imagem desse cara na ocular, só que ele está do lado de cá, o objeto. Então o que que você vai fazer? Você vai imaginar, certo? Que o objeto desse y', que é o y', estaria aqui. Só que, na verdade, o y' é a imagem disso. Como que eu sei? Eu sei que parece uma porrada de linha aqui. Mas olha só. As suas linhas, que são os raios de luz que vieram aqui do objeto, não convergiram para este ponto aqui? Beleza, então este é o ponto do objeto. É como se fosse a tampa da cabeça do objeto. Eu traço um pontilhado em direção ao vértice por imaginar um raio que passasse pelo vértice.
É um raio notável. E eu também passo um raio que entraria pelo foco da ocular e saísse paralelo. Acompanhar o mouse, ó, pelo vértice, paralelo, foco, ó, daria aqui. Então, a minha imagem final, a imagem que o observador olha, o observador estando aqui, ó, ele vai olhar uma imagem que ela não está invertida em relação ao objeto que estaria aqui. Ela é direita. E essa é a vantagem da luneta de Galileu. Eu não preciso desinverter a imagem no final. Ela já sai direita. Tudo bem? Então, projetou invertida, depois desinverte, né? É isso que acontece aqui. Beleza, gente? Beleza. Então, dos instrumentos importantes que vocês devem saber, estes são os instrumentos. Recapitula na sua cabeça: máquina fotográfica e projetor são instrumentos de projeção. Agora, lupa, microscópio composto, telescópio e luneta de Galileu são os instrumentos de observação, ok? O que eu devo saber? Montagem, como são as lentes, quais são e principais características. Lembrar que o microscópio é para ver coisas que estão coladas pertinho e o telescópio é para ver coisas que estão longe, distantes. Tudo bem, gente? Sim? Bom, então eu vou parar o compartilhamento de tela, vou finalizar a gravação.